Fala galera, boa tarde, tudo bem? Vamos lá estudar mais um pouquinho. Pessoal do terceiro, aula 8, página 709, ligações químicas. Né? Vamos caminhar aí para terminar a apostila 1, né? Nossa última aula dentro da apostila 1, que é sobre ligações iônicas. A gente precisa ter muito claro na cabeça que a gente estudou os átomos, né? A gente estudou os modelos atômicos, e então a gente sabe tudo sobre o átomo, ou tudo que a gente tem para saber sobre o átomo. E agora a gente precisa entender que esses caras eles se ligam uns aos outros para formar algumas substâncias, né, alguns tipos de substâncias que a gente vai ver aí nas próximas aulas. E a primeira dessas ligações que a gente vai estudar sobre o átomo é a ligação iônica. Depois a gente vai estudar a ligação covalente e, por fim, a ligação metálica. Mas é importante que a gente descubra aqui primeiro por que existem esses três tipos de ligações chamadas aqui ó, de ligações interatômicas, ou seja, ligações entre átomos. O grande motivo são os gases nobres. Tá? Os gases nobres eles são um modelo de estabilidade. Tá? Eles têm esse nome, essa nomenclatura, você sabe. Um gás nobre é porque durante muito tempo achou-se que eles não formavam ligações, eles não interagiam com outros átomos. Hoje a gente sabe que existem compostos de gases nobres, porém ainda assim eles têm uma estabilidade muito grande. Né? Se você pensar no gás, sei lá, oxigênio, ele é uma molécula diatômica. Ele só consegue ser formado, né, o gás oxigênio, pela junção de dois átomos. Mas o gás hélio, por exemplo, é uma molécula monoatômica. Ele não precisa de um outro átomo para poder formar a molécula do gás hélio, assim, o gás neônio, né, o gás argônio. Então todos os gases nobres eles são monoatômicos, né, diferente de todos os outros gases que a gente conhece. Então eles são sim muito estáveis e esse modelo de estabilidade é o que gera para nós toda uma teoria que a gente vai chamar de teoria do octeto, né, ou regra do octeto. Então, aqui está tudo isso que a gente estava falando, né? Os gases nobres, eles são gases de maneira monoatômica e eles se encontram então no estado isolado. Muito bem. Um átomo, então, ele vai adquirir uma certa estabilidade, que é a estabilidade de um gás nobre, sempre que ele tiver isso aqui, ó, 8 elétrons na camada de valência. Ou 2, né, caso se trate de átomos que só tem uma camada, como o hélio, né, que é o primeiro dos gases nobres. Essa configuração estável, então, é a configuração dos gases nobres, né, 8 elétrons na camada de valência. Como só os gases nobres têm essa configuração, a gente vai estudar casos onde os átomos perdem elétrons, onde os átomos recebem elétrons e onde os átomos compartilham elétrons. Essas são as ligações. Perder e ganhar elétrons a gente vai ver dentro da ligação iônica, compartilhar elétrons na ligação covalente e depois a estrutura metálica, né, que é um pouquinho diferente. Bom, vamos começar com esses caras aqui, ó, os átomos dos grupos 1, 2 e 13, ou as antigas famílias 1A, 2A e 3A. Elas apresentam uma tendência muito grande a perder elétrons. Né? A gente viu nas últimas aulas sobre propriedades periódicas que elas representam essas famílias átomos metálicos, átomos grandes, né, que têm uma tendência facilitada aí de perder elétrons. Então, por exemplo, ó, metais como sódio, potássio e rubídio, que são metais do grupo 1, eles têm como configuração na camada de valência apenas um elétron. Então eles perdem esse um elétron, virando sódio mais, potássio mais, rubídio mais. Por quê? Por exemplo, ó, vamos pegar o exemplo do sódio que está aqui. O sódio, se você fizer a configuração eletrônica, ele termina em 3s1. Então, se ele perder esse um elétron que ele tem na última camada, a camada anterior já está completa. Já tem 8, né? Um S2, 2S2, 2P6. S2P6, 8 elétrons. E aí o sódio, então, quando perde um elétron, fica estável, né? Adquire a última camada completa, a configuração de um gás nobre e adquire, portanto, estabilidade. Isso acontece com os elementos do grupo 2, só que eles têm a tendência de perder 2 elétrons, ó. Magnésio 2, cálcio 2, bário 2. Por quê? Porque na família 1A todos terminam em S1, na família 2A todos terminam em S2. E na família 3, eles terminam em S2P1. Deixa eu ver mais para cá. S2P1. Ou seja, 3 elétrons de valência. E eles perdem esses 3 elétrons porque a camada anterior também já está completa.
Aí a gente só vai ver até esses 3 elétrons possíveis, né? Então quem tem 1, 2 ou 3 elétrons de valência, que são os casos dos grupos 1, 2 e 3, todos eles perdem respectivamente 1, 2, 3 elétrons e formam cátions. Olha o que a gente está falando aqui, ó. Essa é a família 1A da tabela periódica, certo? Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, e tem o frâncio aqui também aqui embaixo, mas ele é mais complicado de reagir. Todos eles vão ter como valência um elétron, que é essa bolinha que está representada aqui, que a gente chama de estrutura de Lewis, ou fórmula eletrônica, né, como a gente vai ver em breve. Então, todos os elementos da família 1A têm uma tendência grande a formar cátions mais 1. Eles perdem esse 1 elétron de valência. Família 2A, ó, são 2 elétrons de valência, então eles vão formar cátions mais 2. Família 3A são 3 elétrons de valência, então eles vão formar cátions mais 3. Da 4 para frente a gente cria um problema por enquanto, né? Porque se eu tenho 4 elétrons de valência, será que é mais fácil doar 4 ou receber 4? Aí a gente, por enquanto, dá uma pausa nesse esquema de doação e recebimento de elétrons. Mas olha o que acontece nos grupos 15, 16 e 17. Gases nobres não, né? Gases nobres não perde nem ganha elétron. Mas esses 3 grupos aqui, ó, 15, 16 e 17, eles são grupos que têm uma tendência a serem negativos. Então, esses 3 grupos aqui, ó, 15, 16 e 17, eles têm uma tendência de formar ânions. São grupos negativos. E os 3 grupos que a gente viu ali no começo, eles têm uma tendência a formar cátions. Os grupos 1, 2 e 3. Então eles vão ser átomos com uma tendência positiva, certo? Se a gente parar para pensar numa ligação iônica, que é o que a gente vai ver a partir de agora, ela é simplesmente uma atração entre positivos e negativos. Por que esses 3 são negativos, Alex? Não entendi. Se você tem, por exemplo, o nitrogênio, que é do grupo 5, e a teoria é a teoria do octeto, que diz que um elemento precisa ter a configuração de um gás nobre, a gente viu aqui, ó, anteriormente, que ele tem que ter a configuração eletrônica de um gás nobre. O que é a configuração eletrônica de um gás nobre? É apresentar 8 elétrons como camada de valência, na sua última camada. Então, toda vez que um átomo apresenta 8 elétrons na última camada, ele tem a configuração estável. O nitrogênio aqui, ó, ele tem 5 elétrons de valência, família 5A. Se ele tem 5 elétrons de valência, o que acontece quando ele ganha 3? Quando ele ganha 3, ele fica com 8. Oxigênio tem 6 elétrons de valência, né? Família 6A, o grupo 16. 6 elétrons. Se ele ganhar 2, ele fica com 8. Família 7A, 7 elétrons de valência. Se ganhar 1, já fica com 8. Desse lado a gente tem o contrário, né? Família 1A. É difícil eles ganharem 7 elétrons. Então eles vão lá e perdem esse único que eles têm de valência. Família 2A. Dificilmente vai ganhar 6 elétrons. Então é mais fácil perder 2. Família 3A. Não vai ganhar 5. É mais fácil perder 3. Aí na família 4, por enquanto, a gente pula. Tá? Por enquanto a gente pula porque não sabe se é mais fácil ganhar 4 ou perder 4, né? Então acho que essa tabela é bastante didática para a gente entender, né? Famílias 1, 2 e 3 doam respectivamente 1, 2 e 3 elétrons. Famílias 5, 6 e 7 recebem respectivamente 3, 2 e 1 elétrons. Então aqui, ó, todos esses átomos vão ficar menos 3, menos 2, menos 1. Todos esses vão ficar mais 1, mais 2 e mais 3. E aí, se a gente está falando de uma ligação iônica, a gente está falando de uma interação entre cargas opostas. Essa carga positiva aqui e essa carga negativa, elas se atraem. A gente sabe isso lá da física, né? Uma interação entre cargas opostas. É simplesmente isso que é uma ligação iônica. É uma atração entre essas cargas de sinal oposto que vai dar uma estabilidade muito grande ao átomo. Você tem um átomo positivo de um lado, um átomo negativo do outro, uma atração entre eles forma um composto estável, certo? Por exemplo, ó,
Antes da ligação química, a gente tem aqui o átomo de sódio e o átomo de cloro. O sódio tem um elétron de valência, família 1A. O cloro ele tem 7 elétrons de valência, família 7A. Se esse daqui tem um elétron de valência só, ele vai perder um elétron que vai ser recebido pelo cloro, que tem 7, e aí acaba ficando com 8. É por isso que a gente tem aqui uma representação que diz que esse cara ficou positivo, ele perdeu um elétron, e ao passo que o cloro ficou negativo, porque ele ganhou um elétron. A representação está aqui, ó. Um elétron da camada de valência do sódio salta e ele acaba adquirindo uma posição na camada de valência do cloro. Então, esse daqui ficou positivo e esse negativo. Se a gente for pensar em termos de camadas, ó, o sódio ele tem 11 prótons. Um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, ele vai perder esse 1 elétron da última camada. E aqui onde era... Ó, tá vendo que a última camada dele agora ficou completa? Teoria do octeto. 8 elétrons na última camada. E o sódio não, ele ganhou mais um elétron aqui onde havia um 7, e aí ele ficou com 8. Então os dois agora têm configuração eletrônica de gás nobre. 8 elétrons na última camada completa. Esse daqui, perdão, ficou com a configuração estável como a do gás neônio, e esse ficou com a configuração estável como a do gás argônio. Então a gente tem dois átomos que não eram estáveis, mas que por doarem e receber elétrons acabam ficando estáveis. E aqui existe uma atração muito grande entre a carga positiva e a carga negativa, formando um composto iônico. Olha esse outro caso que legal. O cálcio ele é da família 2A, ó. Então ele tem 2 elétrons de valência. O flúor, vamos colocar aqui, ó, família 2A, ou grupo 12, né? Grupo 2, perdão. E aqui família 7A, ou grupo 17. Então 7 elétrons e 2 elétrons. Quem tem 7 elétrons facilmente recebe mais um, por isso que esse elétron está partindo aqui do cálcio e indo em direção ao flúor. Esse também saindo do cálcio e indo para o flúor. Então você vai formar o cálcio 2+, você vai formar o F-. Olha o composto que está sendo escrito aqui, ó. Você tem CaF2. Por que CaF2? Porque o flúor ele só precisa de um elétron. Ele já tem 7. O cálcio ele tem 2 na última camada. Se ele doar um só, ele não vai ficar com a camada completa. Ele precisa doar esses 2 para que a sua camada de valência passe a ser a M com 8 elétrons. Então, se cada flúor recebe 1, eu preciso de 2 flúors. Por isso que a minha fórmula é CaF2. Eu preciso de 2 flúors para estabilizar um único átomo de cálcio. E aí os dois, ó, ficam com configuração eletrônica de gás nobre. Os dois ficam completamente estáveis, adquirindo a configuração eletrônica do gás nobre. Certo? Mais uma fórmula de Lewis bastante interessante aqui para nós. Ó. O alumínio, deixa eu aumentar um aqui. Ó. Ele tem 3 elétrons na sua última camada, enquanto o oxigênio já tem 6. Ou seja, o alumínio está doido para perder 3 elétrons e adquirir carga 3+. O oxigênio, como ele tem 6, se ele ganhar 2 elétrons, ele já fica estável, então ele vai ter carga 2-. É o que está escrito aqui, ó. Oxigênio 2-, porque só consegue receber 2 elétrons, e o alumínio é 3+, porque precisa perder 3. Aqui a gente faz o que a gente chama de regra do escorrega. Vou tentar fazer aqui em cima para vocês. É mais ou menos assim, ó. O alumínio, é muito ruim escrever dessa maneira, mas acho que vai dar certo. Ele pode perder 3 elétrons, 3+.
O oxigênio, ele só consegue ganhar 2 elétrons. Então, o oxigênio é 2 menos. Se a gente fizer a chamada regrinha do escorrega, escreve aqui, ó, alumínio e oxigênio. Qual vai ser a fórmula entre eles? Nossa, essa ficou bem torto, né? Esse 3 vem aqui para o final. E esse 2 vem aqui para o meio. Então a nossa fórmula é a L2O3. Se você parar para pensar por que é L2O3, ó, porque eu preciso de 2 alumínios para neutralizar 3 átomos de oxigênio. Porque o alumínio doa 3, mas esse primeiro oxigênio, por exemplo, só conseguiu receber 2. Então 1 vem para o segundo. Ah, mas o oxigênio precisa de mais 1, então vem outro alumínio, que fornece 2 aqui para o lado. Então a minha fórmula no final para a carga ser zero é exatamente essa daqui, ó, a L2O3. Se você pensar que são 3 mais para cada alumínio vezes 2, 6. 2 menos para cada oxigênio vezes 3, 6. Então aqui eu tenho uma carga nula, uma carga igual a zero. Essa é uma característica, fiz um riscão aqui. Essa é uma característica importante dos compostos iônicos, né? No final de tudo, a carga é zero. Importante que o hidrogênio ele não é um metal, certo? Então, as ligações iônicas elas ocorrem sempre entre compostos positivos e negativos, ou seja, metal e ametal. O hidrogênio ele vai se ligar com metais também, tá? Ele pode se ligar com ametais, mas aí é ligação covalente, a gente vê depois. Então existem compostos chamados hidretos, né? O hidrogênio se ligando a um metal. Mas isso a gente pode ver também mais para frente. Aqui é uma nomenclatura importante que a gente tem. Né? Se você forma um cátion de carga mais 1, a gente vai chamar esse cátion de carga mais 1 de cátion monovalente. Estou fazendo uma bagunça aqui, eu quero a borracha. Então, todo cátion de carga mais 1 é monovalente, como está aqui. Ó, de carga mais 2 é bivalente, de carga mais 3 é trivalente. Se ele for negativo, é um ânion trivalente, um ânion bivalente, um ânion monovalente. É assim que alguns exercícios vão referir aos átomos para vocês. Certo? Galera, de maneira bem sucinta, só para a gente entender primeiro o que são as ligações iônicas. São ligações formadas entre um metal e um não metal. Um átomo com tendência positiva e um átomo com tendência negativa. E aí dá para a gente pensar, por exemplo, no exercício 4 da SpaceX Yaman, que está na página 711 da sua apostila. Esse exercício diz assim, ó: compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica. A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos unidos por forças de atração eletrostática. Sobre as propriedades e características de compostos iônicos são feitas as seguintes afirmações. Apresentam brilho metálico, elevadas temperaturas de fusão e ebulição, boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa, são sólidos nas condições ambientes, são pouco solúveis em solventes polares como a água. Bom, por que eu escolhi esse exercício para a gente fazer rapidinho e fechar essa parte da teoria? Porque todo composto iônico ele é formado por um metal e um não metal. E todos os compostos iônicos eles têm elevados pontos de fusão e ebulição. Então, se a gente pensar em características físico-químicas, eles são todos sólidos, quebradiços, eles formam cristais, e todos eles têm ponto de fusão e ebulição grande. Tá? Todos eles. Só que aí a gente tem algumas afirmações que confundem. Por exemplo, a afirmação 1 fala que eles têm brilho metálico. Os compostos iônicos não têm brilho metálico. Quem tem brilho metálico são os metais. Os compostos iônicos são formados de metais e não metais. Então essa não é uma característica de um composto iônico. Eles apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Todo composto iônico tem altíssimas temperaturas de fusão e ebulição porque a ligação que une carga positiva e negativa é muito forte. Então a 1 está errada, a 2 está certa. Apresentam boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa. Essa é importantíssima. Os compostos iônicos, deixa eu voltar um slide aqui, ó. Eles são todos formadores de cátions e ânions. Meus slides estão todos rabiscados, né?
Vou pegar um rabiscadão aqui mesmo. Ó. Por exemplo, Na+, Cl-. A ligação iônica ela é formada entre íons. Então, se você tem um íon positivo e um íon negativo, você vai formar um cristal. Ó, essa imagem aqui é boa para a gente falar do cristal. Tá vendo? Ó, CaF2 formou um cristal chamado fluorita. Esse cristal é sólido, quebradiço, tem alto ponto de fusão e ebulição, mas ele, no estado sólido, não conduz corrente. O que acontece se você colocá-lo na água? Ele volta a ser os íons Ca2+, e F- que o formaram. Então, todo composto iônico, se ele é iônico, né, esse nome mostra para nós que ele foi formado por íons. Olha os íons aqui nesse slide. Ó. Então, todos os íons eles têm a capacidade de condução de corrente. Né? São duas coisas só que conduzem corrente. Ou você tem elétrons livres, ou você tem íons livres. E num composto iônico você tem íons livres, desde que ele esteja em solução aquosa, né? Ou aquecido até a fusão, né? Que é quando os íons aparecem. Mas a gente escreveu em um dos slides aí atrás que quando eles se juntam, a gente tem carga zero. O composto é aqui, está escrito aqui em cima. O composto é nulo. Tá? Por exemplo, ó, o Al3 e o O2-. Separados, eles são condutores, ou seja, quando você colocar um sólido desse na água, ele forma íons e aí torna essa solução eletrolítica. Mas assim, sólido, no formato cristalino, a carga é nula, então não tem condução de corrente. Esse exercício diz para nós que na afirmativa 3 que eles apresentam boa condutividade elétrica quando em solução aquosa, então tá certo. A 2 e a 3. São sólidos nas condições ambientes, também tá certo. São pouco solúveis em solventes polares como a água. Eles são muito solúveis em solventes polares como a água, porque compostos iônicos são extremamente polares, né? Positivo e negativo aí, uma carga para cada lado, e polar dissolve polar. Então a gente vai ver mais para frente ainda o conceito de polaridade, mas todo composto iônico é extremamente polar. Então a gente usa esse exercício aí para poder resumir os conceitos desses compostos iônicos e lembrar vocês que todo composto iônico então que é formado entre dois íons, que são átomos positivos e negativos, cátions e ânions, eles são excelentes condutores em solução aquosa, são sólidos, cristalinos, de elevado ponto de fusão e ebulição. Certo, galera? Deixo aqui o espaço para que vocês me mandem perguntas, me mandem dúvidas, façam os exercícios. A gente vai presencialmente voltar a falar desses caras. Eu posso fazer uma aulinha ali atrás, ó, naquela luzinha que tem ali, e mandar para vocês. Por enquanto é só uma explicação breve para que vocês tenham condições de não parar, né? De durante esse tempo aí de crise conseguir fazer os exercícios e não ficarem parados nos conceitos, tá bom? Mas tentem entender, mandem as perguntas, mandem as dúvidas e a gente vai trabalhando. Galera, um grande abraço, cuidem-se, tá? Cuidem das pessoas aí da sua casa, cuidem dos seus queridos e vamos juntos superar mais esse problema aí. Um grande abraço e fiquem bem.